Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química. A gente já está na aula 20, praticamente concluindo esse bimestre. E na aula anterior a gente discutiu e tentou trazer uma possibilidade de aproximar os conteúdos científicos de questões do cotidiano, criando uma contextualização relacionada a um tema, então com um método de estudo de caso, a partir de uma situação que foi demonstrada, apresentado o caso da automedicação relacionando os conteúdos de química orgânica. Na aula de hoje, a gente vai relacionar também com algumas dessas questões, mas o ponto agora é o papel da linguagem no ensino de química. A gente vai fazer alguns recortes, não dá para discutir tudo isso, mas a gente tem uma relação bem direta aqui nesse caso com algumas questões que vocês discutiram já na disciplina de psicologia, dentro de uma abordagem histórico-cultural, essa questão da linguagem contribuir para o desenvolvimento do pensamento e o pensamento contribuir para o desenvolvimento e aprimoração da linguagem. Mas a ideia aqui, assim como no caso anterior, de tentar trazer uma situação um pouco mais concreta, a gente vai disponibilizar também no AVA para vocês um texto que vai fazer essa discussão acerca da linguagem, mas baseado em uma situação mais real. Nesse caso, o que a gente vai propor de material para que vocês possam acessar e sobre essa situação a gente fazer essa discussão é a questão de promover a argumentação, de promover a externalização do pensamento dos alunos através da fala deles, Então, como a gente já chama atenção em uma sequência de aulas ou também de disciplinas, é muito importante o professor acessar aquilo que o aluno está pensando, ou que conexões e relações ele estabelece com os conteúdos que estão sendo apresentados e desenvolvidos na sala de aula, com outras concepções prévias que ele já tem, com outras visões que ele traz até mesmo antes de que foram construídas e elaboradas antes mesmo de entrar na educação formal propriamente dita. Então, ter acesso a essa maneira de pensar, de organização de pensamento, ou modelos e proposições que os alunos estão desenvolvendo, é muito importante para que o professor tenha indícios e consiga, inclusive, replanejar ou readequar a sua sequência. Nesse caso, o que a gente vai apresentar como proposta é a questão do debate, na sala de aula. Por quê? Porque é o tipo de atividade que ele vai privilegiar o desenvolvimento da argumentação, ou seja, quando a gente fala e chama atenção para a importância da inserção de temáticas ambientais, tecnológicas, para se relacionar com os conteúdos científicos, com os conceitos desenvolvidos, é a perspectiva de que a gente está tentando privilegiar a função social do ensino de química, ou seja, formar um cidadão que pode emitir opinião, que pode julgar e tomar decisão, mas que essas decisões, essas opiniões e esses julgamentos, eles de fato são fundamentados e são justificados com conceitos e princípios científicos, mas uma posição muito clara em relação a isso. Então, quando a gente tem esse tipo de atividade, a gente também está privilegiando uma atividade social discursiva que vai ser realizada na tentativa de desenvolver essas habilidades do aluno e, de certa forma, tentar proporcionar para ele também uma mudança de atitude, de ser um pouco mais crítico e não fazer uma crítica pela crítica ou ser contra por ser contra, mas dar justificativa e fundamentação para a opinião que ele emite. Então, tem um papel muito importante, que o professor precisa desempenhar no planejamento e no desenvolvimento dessas atividades. Quando a gente desenvolve uma atividade de debate em sala de aula, o que a gente está fazendo, na verdade, é dar oportunidade para os alunos externalizarem as opiniões e os pontos de vista que eles possuem sobre diferentes aspectos sociais, ambientais, tecnológicos, mas também o entendimento que ele está desenvolvendo acerca dos conteúdos e conceitos que estão sendo trabalhados naquela aula. Vamos lá, você está numa situação de sala de aula com pelo menos 30, 40 alunos.
Então, tudo que você fala aqui na frente, não necessariamente os alunos vão reproduzir aquilo que você está dizendo. E nem é essa a expectativa. A expectativa é que eles atribuam um sentido para isso que você está dizendo e aquilo comece, de fato, a ter significado para eles. Mas, diante de uma sala tão grande, com tantas pessoas, com diferentes percursos, o único jeito de ter acesso a essa informação é fazendo com que eles externalizem esses pensamentos deles, principalmente através da fala. E, nesse caso, o debate vai ser muito útil para esse tipo de situação. Ou seja, o que a gente quer é que eles vão expor as ideias prévias para tentar entender um pouquinho como é que ele está atribuindo sentido para os conceitos científicos dentro de um ambiente um pouco mais participativo que estimule ele. Diferentemente de que se ele estivesse fazendo apenas uma prova escrita, que também pode dar alguns subsídios para o professor do entendimento do aluno. Mas a gente vai destacar que a escrita na prova é diferente de uma atividade de debate através da fala, tá bom? Então é um espaço onde esse aluno vai poder falar e vai poder trocar com os outros colegas as opiniões e os pontos de vista que ele tem. E aí, nessa experiência que ele vai poder falar e trocar de opinião com os outros colegas, ele vai talvez começar a ter um pouco de consciência de qual é a concepção e ponto de vista dele. Porque se todo mundo pensa da mesma forma, dificilmente ele vai poder ter a possibilidade de repensar e reposicionar. Ou seja, será que essa minha visão, essa minha concepção acerca desse tema, ela é a mais adequada? Então eu só vou poder ter essa situação quando eu confrontar opiniões diferentes. Aí eu vou poder dar um outro sentido, readequar e modificar isso. Mas se não tiver a possibilidade de ter acesso a esse tipo de experiência, eu vou ficar reiterando aquilo e aquilo dificilmente vai poder modificar, né? Então, alguns pesquisadores e trabalhos que a gente vai encontrar na literatura, eles vão ressaltar e vão destacar a importância, né, da linguagem no desenvolvimento do sujeito. Como a gente já mencionou para vocês já devem ter estudado lá na disciplina de psicologia, essas relações entre o desenvolvimento, a linguagem, o pensamento e tudo mais. A gente não vai aprofundar essa discussão, mas a gente vai apenas fazer essa relação e destacar o quão é importante fazer com que os alunos participem desse tipo de atividade, né? Às vezes, aquelas conversas na sala são exatamente porque a atividade é muito enfadonha e é muito cansativa. Então, colocando eles em uma atividade um pouco mais estimulante, vai ocupá-los. E toda aquela conversa a partir de uma situação que foi planejada intencionalmente, né, que a primeiro momento parece que é uma confusão, na verdade o que eles estão fazendo é trocando os pontos de vista, repensando, reposicionando em relação ao que eles achavam, as concepções que eles trouxeram, ditas prévias, com as situações agora que foram colocadas em xeque, na qual ele vai precisar se posicionar em relação a isso. E nesse sentido, ela vai ser utilizada como um instrumento, na verdade, que ele vai recorrer para externalizar o pensamento dele. E aí, dessa forma, você pode ter também acesso, né, às relações que são estabelecidas por ele para perceber, até como um indicador, se as relações que estão sendo estabelecidas, elas fazem sentido ou não. E aí, nesse caso, se elas não fizerem sentido, é necessário uma certa intervenção com alguma outra atividade para tentar proporcionar esse tipo de experiência para o aluno. Obviamente que as aulas que vão valorizar essa participação do aluno vão ser um pouco mais trabalhosas. É óbvio que é muito mais fácil, né, pedir para os alunos ficarem copiando coisas, fazendo atividade, em relação ao planejamento e à organização de uma atividade como essa. Porque a ideia aqui é que o professor selecione o tema, sensibilize os alunos para a temática que vai ser desenvolvida, organize o próprio debate em função do que eles tiverem já a partir das pesquisas, ou se for necessário coletar dados a respeito da temática que foi proposta, né, e eles foram sensibilizados para desenvolver, o professor precisa acompanhar todo esse processo. Então a ideia não é simplesmente dar uma temática, mandar estudar sozinho e voltar e colocar na discussão para ver quem ganha o debate. O ganho no debate é perceber o nível de argumento que esses alunos vão desenvolver.
Ou seja, se a opinião que eles estiverem externalizando, que eles estiverem emitindo, elas estão fundamentadas, elas estão embasadas, quer seja por conhecimento científico que foi desenvolvido, né? Mas não seja simplesmente uma opinião porque ele gosta dos alunos, dos colegas que estão lá no outro grupo, que está confrontando com ele nesse caso. Mas ela vai ser uma possibilidade de oferecer também para o professor alguns indicativos e alguns elementos para ele compreender como é que está acontecendo esse processo. E aí, nesse sentido que eu digo para vocês, que é muito importante, o professor estará aberto com essa atividade muito bem planejada, mas até certo ponto flexível, em função do que estiver acontecendo, para que ele possa fazer as intervenções necessárias nesse sentido. Então vai ser importante que esses alunos tenham a possibilidade de repensar, que talvez aquele ponto de vista ou aquele conhecimento que ele trouxe não é necessário, outra vez, nesse contexto ele não seja adequado, né? Mas que ele tenha a possibilidade de mudança. Então, nessas atividades que a gente vai ter obrigatoriamente pontos de vista divergentes, é preciso tentar buscar um consenso, né? E nesse movimento, a fala ela vai ser muito importante durante esse processo, porque diferentemente da escrita, quando a gente já falou no início da aula, que buscar informações sobre a avaliação e entendimento que os alunos têm de determinado conteúdo através de uma prova escrita, nem sempre você consegue toda a informação, porque nesse caso a escrita, ela vai ser convergente, então ele não pode ir modificando conforme ele vai registrando. Mas na fala, durante o debate, pela característica dela ser divergente, é aí que a gente vai explorar esse elemento, porque conforme ele fala e ele ouve um contra-argumento, ele pode remodelar ou readaptar aquele argumento que ele tinha. Então ele pode atualizar com informação nova que foi dada pelo contra-argumento, né? E assim ele vai conseguir ir modificando esse ponto de vista, né? Ou as justificativas que ele teve. Então, nesse sentido, é muito importante esse tipo de atividade, mas desde que ela seja intencionalmente planejada. Não dá para vulgarizar uma atividade de debate, de chegar na sala de aula e dividir a turma e dizer agora vocês vão fazer o papel de, por exemplo, como a gente já citou aqui na atividade quando a gente discutiu a respeito da questão do lúdico, o júri simulado. Vocês vão fazer o papel do empresário, vocês vão fazer o papel do trabalhador, né? Sem que tenha dado tempo, material e suporte para que eles busquem argumento, façam as pesquisas, né? Mas que eles relacionem e construam os seus argumentos de uma forma mais consistente. E a gente vai discutir esse aspecto da argumentação na próxima aula, que tem também alguns mecanismos para buscar a consistência ou não dessa argumentação. Então, neste caso aqui, esse movimento da troca de ideias e da construção do conhecimento, ele vai ser reforçado durante o debate. Então, vamos destacar aqui a importância, né, da interação com os pares e da construção desse conhecimento. Então, aqui volta aquela ideia, né, que eu já tinha mencionado, que provavelmente vocês discutiram lá na disciplina de psicologia, da possibilidade de um sujeito que conhece um pouco mais sobre um determinado conhecimento, que a gente vai chamar de par mais habilitado, né, auxiliar aquele aluno que tem uma dificuldade, às vezes, de construir também a sua própria argumentação, ou ela não seja tão robusta quanto deveria ser. Então, essa interação entre alguém que conhece um pouco mais com alguém que ainda não conhece, pode ir conjuntamente, né, cooperando de modo que aquele que não conhece aquilo por completo e consegue fazer auxiliado por alguém que já domina aquilo, depois consiga fazer isso por si só, né? Ou sozinho. Aí ele vai conseguir desenvolver. Então aqui a gente chama a importância para esse tipo de cooperação e de interação entre os alunos. E para finalizar, chamando a atenção que é muito importante que essas atividades elas possam ter uma participação do professor como mediador, porque o professor vai começar a meio que regular, mais ou menos regulando, né, os argumentos e as justificativas que são dadas pelos alunos.
promovendo ou instigando outras questões, que talvez naquele momento que eles aprofundaram a pesquisa, buscaram informações, alguns aspectos muito relevantes que deveriam ser abordados não foram durante o desenvolvimento dessa atividade. Então, além de acompanhar, o professor também precisa fazer algumas proposições, alguns questionamentos, para fomentar e instigar o debate. Senão, fica aparecendo aquelas experiências análogas que vocês devem estar acostumados quando a gente chega no período eleitoral, né? Que tem o famoso debate dos candidatos, mas que o acordo que é feito inicialmente é feito de modo que não pode perguntar ou questioná-los sobre vários temas, ou seja, eles já definem sobre o que vai ser questionado, porque eles vão preparar as respostas para aquilo. Então, aquilo que vocês veem na televisão de debate eleitoral, na verdade não é um debate, porque tudo aquilo, na verdade, é uma encenação. Já foram temas determinados, pré-determinados, as pessoas já levantaram suas informações e aí se perde muito dessa possibilidade de repensar e se reposicionar em função dos contra-argumentos. Então, todo esse aspecto, né, de avanço e de modificação é estritamente aniquilado nesse tipo de situação. Então, pensa no debate como uma atividade mais genuína de troca, de interação entre os pares, de possibilidade de avanço, né? De mudança dos pontos de vista, dos conhecimentos prévios, e não naquela experiência prévia, ou poderia ser até considerada uma contra-experiência, ou seja, não fazer aquilo que a gente vê na televisão, que é chamado de debate eleitoral. Bom, nesse sentido, a gente recomenda que vocês entrem no ambiente virtual de aprendizagem. A gente vai disponibilizar um texto, que nesse caso a gente fez uma discussão um pouco mais teórica a respeito disso, e nesse texto vocês vão poder encontrar o relato da experiência na qual os professores promoveram a atividade do debate em sala de aula e as conclusões que eles tiraram em função dessa experiência que eles apresentam na forma deste relato no texto. Então, a recomendação é dar uma olhadinha no texto para que a gente possa avançar nas discussões no espaço de perguntas e respostas ou no fórum durante essa semana. Nos vemos até a próxima aula.